Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui no canal Silas Negraf você já sabe que os nossos participantes, aqui os nossos inscritos, nos enviam sugestões para que possamos fazer todo o processo de análise das empresas. Então é um canal aqui que nós construímos juntos, aqui passo a passo aprendendo juntos. E no caso dessa empresa, a indicação veio lá do Vanimar Scheffer. Ô Vanimar, que bom ter você com a gente. Seja sempre bem-vindo, um prazer poder lhe atender. E é um prazer também atender a todos vocês. Basta mandar a sua sugestão aqui no canal Silas Negraf aqui. E aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a empresa sugerida lá pelo Vanimar Scheffer é a Localweb Serviços de Internet SA, que com certeza você já deve conhecer, até porque já passou também aqui pelo canal lá no ano de 2021, então estamos atualizando aqui as informações da Localweb. E a Localweb é uma empresa voltada justamente para os serviços de internet, tanto na parte de e-commerce, hospedagem de sites, enfim, computação na nuvem, uma série de atividades dentro utilizando toda a internet. E essa história toda ela começa em 1998 através de dois primos, o Gilberto Maltner e o Cláudio Gora. O Gilberto Maltner estava morando nos Estados Unidos e o Cláudio Gora morava aqui no Brasil, auxiliando os seus pais numa empresa do ramo de confecções, do ramo de tecidos. E aí os dois resolvem se unir e trabalhar em alguma coisa diferente. E aí estudar e pensar, vamos para a área de tecnologia. Até porque o Gilberto Maltner tinha visto diversas novidades que estavam acontecendo na década de 90, né, que a internet vinha crescendo ali, principalmente nos Estados Unidos, depois aí na sequência aqui no Brasil também. E aí viu oportunidades na área de tecnologia. Mas o que a gente pode fazer na área de tecnologia com o conhecimento que nós temos? Aí, aproveitando o conhecimento que o Cláudio Gora tinha na área de tecidos, né, de todo esse mercado da moda, então eles resolveram fazer uma plataforma para integrar os fornecedores da indústria têxtil, né, aproveitando todo esse conhecimento que ele tinha. E a partir daí, então, surge não a Localweb, surge uma outra empresa voltada para fazer esse tipo de plataforma. Mas daí eles viram que só aquilo ali não seria o suficiente. Então resolveram expandir, montar toda uma estrutura para atender também outras empresas de outros ramos. E aí, na sequência, uma das dificuldades que tinha na época era para as empresas criarem sites. E aí, então, eles passaram também a abrigar os sites dessas empresas dentro da plataforma que eles haviam constituído. E aí, como a internet ainda estava ali no processo inicial, todo mundo queria já ter o seu site dentro da internet, só que tinha que ter um local para fazer a hospedagem desse site. E a partir daí, então, surge a Localweb, que começa a crescer. 2 anos depois, isso já em 2000, a empresa já estava com mais de 10 mil clientes. Olha só, 10 mil clientes que já estavam hospedando sites dentro da Localweb. Já no ano de 2003 também passa a operar com data center. E por que operar com data center? Porque até então tudo era utilizado no sistema da Embratel, né, da Telebrás e Embratel. E aí com a privatização o custo ia ficar muito alto para hospedar nas empresas que sucederam a Telebrás, né? E aí eles não tiveram outra alternativa a não ser eles montarem o data center deles. Já no ano de 2006, contavam com 300 colaboradores trabalhando dentro da empresa, e no ano de 2008, aí passa já, olha só, em 2008 passaram a trabalhar com a computação na nuvem. No ano de 2010, recebe o aporte de fundos de investimentos que depositaram, colocaram o dinheiro dentro da Localweb, e aí, a partir desse momento, ela começa a crescer. E aí adquire um parque ali de 25 mil servidores dentro de toda a estrutura da Localweb. 25 mil servidores dentro da estrutura deles. No ano de 2012, aí eles entram também no mercado do e-commerce, passam a atuar também dentro do e-commerce com a aquisição da Tray. E depois, na sequência, também eles adquirem a Allin, que é uma plataforma de marketing digital. No ano de 2015, aí eles lançam um criador de sites da Localweb, que era também uma dificuldade, as pessoas têm que contratar alguém para montar um site, então era um facilitador ali para as pessoas criarem seu próprio site através da Localweb. No ano de 2018,
Eles adquirem também a Yapay, que é uma outra mecanismo de processamento de transações eletrônicas ali de meios de pagamento. E no ano de 2019, adquirem também a King Host, que é uma outra empresa que trabalha com hospedagem de sites. E na sequência também adquirem a Delivery Direto, que é uma empresa, um software voltado para a gestão dos deliveries. Principalmente daí no ano de 2020, com a pandemia, foi bastante utilizado. Já no ano de 2020, fazem o IPO, se transformam numa sociedade anônima de capital aberto e passa a ter suas ações negociadas na bolsa. E aí, com isso, com essa entrada de recursos do IPO, aí saem fazendo uma série de aquisições, como a Social Miner, depois daí a Ethos, depois aí na sequência a Ideres, enfim, diversas empresas, e continua até hoje aí, comprando pequenas empresas e agrupando tudo dentro da Local Web. Hoje, a Local Web hospeda, só para você ter uma noção, 500 mil sites estão dentro da Local Web, por aí você já tem uma ideia do tamanho da empresa. Mas para que possamos saber como que está a sua situação econômica e financeira, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e as informações mais recentes do dia 30 de junho de 2022. E através dos números, vamos conhecer como que está a situação da Local Web. Então, vamos aos números. Bem, e aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Local Web, serviços de internet, essa é a referência a 2019, 2020, 2021 e agora referente ao primeiro semestre do ano de 2022. E através dos números vamos então conhecer o que é a Local Web. Começando pelo ano de 2019, é uma empresa que tem um ativo total de 514 milhões de reais. E desse valor aqui, uma parte está aqui no intangível, bens de natureza incorpórea, são os bens que têm valor econômico, porém que não existem fisicamente, como no caso deles, são os softwares e os ágios das aquisições que eles vinham fazendo até então. E nessa parte de cima é o capital de giro, são os recursos que a empresa utiliza para trabalhar no seu dia a dia, que totalizavam em 2019 176 milhões de reais. Desse valor, 32 milhões era dinheiro. Então, quanto de dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco, aplicação? 32 milhões. E 125 milhões em contas a receber. Já para o ano de 2020, aí a empresa dá um salto. Ela vai para 1 bilhão 452 milhões de reais. E reparem que aqui, quem cresceu bastante foi o intangível, né, que foi para 477 milhões. E até a grande parte desse intangível aqui são as aquisições que a gente citou há pouco, o ágio nessas aquisições. E o capital de giro fecha com 807 milhões de reais, com 55,6% de representatividade. Sendo que a empresa fecha com 425 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, e contas a receber 358 milhões. Indo para 2021, a empresa dá mais um salto, vai para 4 bilhões 575 milhões, e aqui o intangível continua crescendo com as aquisições que a empresa continua fazendo, até em função do IPO que havia sido realizado. O capital de giro pula para 2 bilhões 151 milhões, o volume de dinheiro em caixa ele sai de 425 milhões para 1 bilhão 586 milhões, olha quanto de dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco e aplicação, e 503 milhões em contas a receber. Agora em junho de 2022 a empresa praticamente ficou estável, com 4 bilhões 574 de ativo, e o capital de giro em 2 bilhões 111. Diminuiu um pouquinho o volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão 438, porém compensado aqui com o aumento do contas a receber, que foi para 602 milhões de reais. Olhando agora o passivo, onde vamos encontrar o endividamento e o capital próprio da empresa, temos aqui uma dívida de curto prazo lá em 2019 de 237 milhões, uma dívida de longo prazo de 187 milhões e um total de endividamento de 425 milhões. E a dívida, na época, correspondia a 82,8% de tudo que a empresa possuía. No ano de 2020, a dívida vai para 778 milhões de reais, porém, com o aumento do PL aqui em função do IPO, o peso da dívida ficou menor, 53,6%. Já no ano de 2021, o PL vai para 2 bilhões 935 milhões de reais. Tá? E a dívida, apesar desse crescimento de 1 bilhão 640, fechando em 1 bilhão 640, o peso dela passa a ser de apenas 35,9%. Então reparem que, mesmo com esse crescimento do endividamento, o peso da dívida hoje é bem menor do que era em 2019. E fechando agora em junho de 2022, a dívida fecha em 1 bilhão 615,
porém, comparado com o total do ativo de 4.574, a dívida corresponde a apenas 35,3% de todo o patrimônio da empresa. Então, por aqui você vê como que está o endividamento da empresa. Agora, olhando os resultados produzidos pela Local Web, em 2019, ela teve um faturamento de 385 milhões, em 2020, 488 milhões, em 2021, 800 milhões de reais, e agora, em junho de 2022, já acumula 531 milhões de faturamento, o que nos projeta um faturamento aí de 1 bilhão e 60 aproximadamente para 2022. Então, para quem faturava 385 milhões lá em 2019, esse ano está previsto um faturamento de 1 bilhão e 60 aproximadamente. Mas, mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido do exercício. Em 2019, 18 milhões de lucro, em 2020, 19 milhões de lucro, em 2021, mesmo com o crescimento do faturamento, a empresa fecha aqui com um prejuízo de 15 milhões 749, até em função do aumento aqui das despesas operacionais, e também parte dessas despesas operacionais aqui se deve justamente ao IPO realizado pela empresa. E agora em 2022 volta a dar lucro, um lucro modesto, 17 milhões, projetando aí 34 milhões mais ou menos para o ano de 2022. Então por aqui você vê o comportamento do faturamento e dos resultados gerados pela Local Web. Nesse outro quadro aqui trago para vocês também como que está a situação financeira da Local Web. No ano de 2019, a empresa fecha com uma liquidez geral de 0,60. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio, longo prazo, ela dispunha de apenas 60 centavos. No ano de 2020, aí o índice já vai para 1,15. Claro que também muito em função do IPO. E aí em 2021 fecha com 1,34 e se mantém estável agora em junho com 1,34. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,34. Já a liquidez corrente mede apenas o dia a dia, o curto prazo da empresa. Para cada R$1 de dívida, ela dispunha de 74 centavos lá em 2019, sobe para 1,79, sobe para 3,18 em 2021 e agora recua para 2,16. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto prazo, ela dispõe de R$ 2,16. Então, por esses dois indicadores, dá para se observar que a empresa não tem problema financeiro. Então, ali, dinheiro não é problema para a empresa. Olhando o endividamento geral, ela começa lá no ano de 2019 com 82,8%. Aí com a IPO ela recua para 53,6%, recua mais ainda para 35,8% e agora fecha com 35,3%. Em relação a tudo aquilo que a empresa tem, ela deve 35,3%. Nesse outro quadro temos aqui os índices de rentabilidade, começando ali pela margem líquida. O que é a margem líquida? De todo o faturamento gerado pela Local Web, ela tem que pagar custo, despesa, resultado financeiro, impostos, e o que sobra é o lucro líquido, que dividido pela venda vai nos dar a margem líquida. 4,7% é o resultado lá de 2019. 4,0% em 2020, em função do prejuízo obtido em 2021, essa margem fechou negativa ali em 1,9%, praticamente 2%, e agora em 2022 ela voltou a ser positiva com 3,3%. A rentabilidade do ativo, ele mede o quê? Quanto que a empresa ganha em relação ao investimento feito. Sai com 3,5% em 2019, cai para 1,3%, 1,4% em 2020 e em função do prejuízo fechou com 0,3% negativo em 2021. Já a rentabilidade do PL é quanto os acionistas estão ganhando tendo as ações da Local Web. No ano de 2019 ganharam 20,46%, em 2020 2,9%. E em 2021, até em função do prejuízo, tiveram uma perda de 0,5%. Então, aqui vai medir o quê? Quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações da Local Web através dos resultados que a empresa vem gerando. Falando em acionistas, nesse outro quadro aqui trago os demais indicadores das ações da Local Web. Quanto que vale uma ação da Local Web? R$ 4,99 com base no patrimônio. Essa ação hoje ela está sendo comercializada por R$ 10,52, que é o seu valor de mercado. Então vejo que a ação ela está sendo comercializada com um valor bem mais alto do que o seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP de 2,09. Isso quer dizer o quê? Que na comercialização das ações da Local Web tem um ágio de 109%. Lucro por ação, como nos últimos 12 meses aí, vindo de um prejuízo
de 2021 e agora uma reversão para lucro em 2022, nos últimos 12 meses ela apresenta um lucro por ação de apenas 1 centavo, o que dá uma rentabilidade da ação de apenas 0,10%. Dividendos por ação. Como a empresa em 2021 fechou com prejuízo, não tem ocorrência de dividendos. E a relação preço/lucro, através do lucro que a empresa vem apresentando, ele dá um índice assustador, 934,08. Esse índice quer dizer o quê? Se você comprar uma ação da Locaweb pagando R$ 10,52 e a empresa continuar ganhando 1 centavo por ação, você vai levar 934 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. E fecha ali com free float de 46,93. O que quer dizer esse 46,93? É a quantidade de ações que estão sendo comercializadas, que estão livres, girando no mercado, que estão fora da mão dos seus controladores. Então, quanto maior esse percentual, mais ações a empresa tem disponível no mercado e, consequentemente, maior ou melhor é a sua liquidez. Aproveito e trago para vocês aqui nesse gráfico extraído lá do Google o comportamento e o preço das ações da Locaweb. A Locaweb que começa lá em fevereiro de 2020, quando faz o IPO, com um valor ali de R$ 5,00, R$ 5,08 aproximadamente. Então, quando faz o IPO, com R$ 5,00. Aí, na sequência, a empresa tem ali durante todo o ano de 2020, chegando até 2021, uma sequência de altas, culminando, olha só, ela chega a bater em R$ 35,00 em 2021, comecinho de 2021. E só que na sequência ela não se sustenta, aí ela volta a trabalhar na faixa de R$ 25, R$ 26, depois aí começa todo o processo de queda, caindo para R$ 9,00 agora no começo do ano, e daí na sequência cai mais ainda, né, trabalhando ali na faixa de R$ 7,00 durante ali o mês de julho, agosto, e agora ela começa ali uma leve tentativa de recuperação, né, fechando agora com uma cotação em torno de 10,52 no último dia 19 de outubro, quando da captação das informações para a gravação desse vídeo aqui. Então, com isso aqui você está vendo quando que a ação teve seu maior valor, quando que a ação teve seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Locaweb. Tá, então, mais uma empresa analisada. Agora, você já conhece também a Locaweb Serviços de Internet SA, é mais uma empresa que está na Bolsa, e quando a gente fala da Bolsa, nós estamos falando de investimentos, né? E quando vai fazer investimentos, hoje temos aí uma gama gigantesca de opções de investimentos. O importante, em primeiro lugar, é querer investir. O importante é ter uma educação financeira para começar a fazer investimento. E aí, daí na sequência, quando se adquire essa educação financeira, agora tem que saber aonde investir, quais são os melhores investimentos. E aí a bolsa ela passa a ser uma grande opção, e aí dentro da bolsa nós vamos ter essa quantidade gigantesca de empresas que estão com as suas ações negociadas na bolsa. Mas aí nós temos que fazer todo um trabalho de pesquisa. Qual empresa que vale a pena, qual empresa que não vale a pena, depende também dos seus objetivos. Mas o fundamental é que a empresa esteja bem financeiramente, que ela não esteja endividada e que, fundamentalmente, que a empresa seja lucrativa, que ela te proporcione rentabilidade. Então, são os indicadores principais ali para a gente começar a escolher uma empresa. E depois, na sequência, através dos outros indicadores, a gente vai verificar se é o momento, se não é o momento, se aquela empresa está cara ou não está cara. Enfim, aí você vai ver isso através dos demais indicadores, né? Mas o importante é, quando for fazer investimento, fazer sabendo o que está sendo feito, fazer de forma consciente, fazer de forma segura. Para quê? Para que o investimento possa atender às suas expectativas, né? E aí, consequentemente, você poder ir construindo o seu patrimônio gradativamente para lá na frente, poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.